E bora, 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 meus amores! Iniciar mais um ao vivo mágico, maravilhoso e transformador. Com o tema A forma mais efetiva de ter leveza nos seus desafios. Vamos com tudo na trilha da transformação. Hoje com uma convidada super, super especial. Então bora, bora, bora! Vamos chegando neste movimento maravilhoso. Já compartilha com aquela pessoa que você ama, para que esta mensagem chegue para o maior número de pessoas possíveis e imagináveis. Bora! Vamos sentindo esta energia. E bora, 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 meus amores! Trazendo para este ao vivo hoje a leveza do seu ser, da sua vida, da sua essência, com a nossa convidada especial que já está aqui. Bora! Bora, 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 meus amores! Iniciando mais um dia, a trilha da transformação, com o tema de hoje, a forma mais efetiva de ter leveza nos seus desafios, com a convidada mais do que especial, minha melhor amiga Mayara. Eu vou aceitar aqui a solicitação dela para a gente poder iniciar esse papo incrível. E vamos com tudo. Deixa eu só. Prontíssimo. Hello, hello, hello. Tudo bem, meu amor? Amor. Tudo ótimo, tudo ótimo. Melhor agora, com toda certeza, não é mesmo? Vou arrumar aqui para a gente poder ficar pleníssimos juntos. Vou afastar um pouquinho aqui. Bora, bora, bora. Então vamos iniciar este ao vivo maravilhoso hoje. Primeiro de tudo, gratidão por você se permitir estar aqui. Você, por estar comigo neste processo aí, que é muito mais para mim, acredito, do que para você, enfim. É nosso, Gratidão, meu amor. é sempre nosso, de verdade. Eu quero que você comece nesse primeiro momento se apresentando um pouquinho, rapidinho, quem é você, como que você está neste movimento aí da sua vida, para a gente poder interligar no nosso tema, nas formas efetivas aí de ter leveza nos nossos desafios, para que as pessoas te conheçam também. Bom, eu sou aqui falando, né, do nosso tema, casa muito com o que eu sou, porque eu tenho muitos desafios, e um dos desafios é a comunicação, essa dificuldade que eu tenho de me comunicar para outras pessoas de um modo sereno, de um modo leve, de um modo tranquilo. Não que eu tenha muita facilidade com as pessoas que eu tenho ali no meu cantinho, no meu apego, mas para as pessoas de fora, tinha muita dificuldade, isso é algo que eu estou trabalhando. Então, sim, é algo que eu aplico para mim. Essa questão de quebrar desafios, levar eles com mais leveza, de saber que eles vão acontecer, faz parte da vida de todo mundo, não é uma. Acredito que a nossa jornada de ninguém aqui é fácil. Ninguém passa por aqui sem muitos desafios. Não são um, são vários. E sim, a gente pode levar com leveza, sou prova viva disso. E sim, é um desafio para mim estar aqui. Acho que é o maior ponto. Maravilhosa, porque daí eu já vou pegar o gancho no nosso tema.
porque nada melhor do que falar, melhor do que falar é trazer exemplos práticos da nossa vida, do nosso dia a dia, dos nossos processos, dos nossos movimentos Total. e trazendo literal para que as pessoas possam talvez aceitar, ressignificar e fluir e ser o fluxo, né? Que Sim. é pelo menos uma tomada de decisão, uma ação neste último passo de sentir, de seguir. Então, eu gostaria que você trouxesse, por exemplo, qual foi o primeiro passo no sentido de aceitação deste desafio de hoje do ao vivo? Vamos trazer na prática o que está acontecendo, porque aí eu tenho certeza que a gente vai adentrar Vai cada fluindo. vez mais nos outros desafios para com a vida, né? O primeiro passo, na verdade, eu acredito que seja reconhecer. Não foi fácil, por exemplo, essa questão. Vamos lidar agora com essa questão da comunicação, que foi um dos meus maiores desafios até o presente momento que eu falei, não, não vai ser mais um desafio, na verdade, ele vai ser um degrau para algo. Você ressignificou, né? Mas a Perfeito. aceitação. Então, eu reconheci que eu tinha essa trava, então eu me percebia nas situações com muita vontade de falar, exemplo prático. Na faculdade, eu nunca fui da pessoa que levantei a mão e fiz uma pergunta. Eu levava aquela dúvida para casa, eu assistia 1000 vídeos para esclarecer algo que eu poderia simplesmente ter levantado a mão e falado, professor, isso aqui, você poderia dar um exemplo? Você poderia explicar de um modo melhor? Porque eu tinha vergonha de me comunicar. Então eu falava assim, não, como? A pessoa vai achar que eu sou uma pessoa desprovida de inteligência. Não. Então, eu aceitei que eu tinha essa dificuldade. Então, foi o primeiro momento que eu reconheci. Falei, bom, é essa situação que eu tenho, não tem como mudar da noite pro dia. O que eu posso fazer para melhorar? Para lidar com isso de uma forma que eu consiga fazer aquilo que eu tenho vontade, né? Porque isso impactava não só na faculdade, não só nos meus ciclos de amizade, de fazer novas amizades. Sempre fui uma pessoa muito sociável, então tinha essa facilidade, mas porque as pessoas elas iam vendo características minhas e iam insistindo em mim. Não porque, bom, a gente se conhece desde a época do colégio, você sabe, não era porque era fácil, por exemplo, eu chegar e fazer uma amizade com alguém, falar, puxar assunto. Não, era simplesmente que a pessoa falava, meu, essa pessoa ali, ela merece, eu vou dar uma chance para ela, vou ver o que ela tem ali, vi algumas características, porque eu tinha essa dificuldade de falar, sempre tive muita vergonha. Então eu aceitei que eu estava nesse contexto, que era algo que eu precisava trabalhar em mim. E aí eu fui vendo outras etapas. Então eu tinha lá um planejamento, fui quebrando ele. O que eu precisava? Ter mais segurança. Como que eu tenho mais segurança? Aí eu fui vendo aqueles passinhos, o que eu precisava ter. Fui ressignificando aquilo de que não precisava ser daquele modo, poderia ser sim algo que me trouxesse mais energia, de falar assim, ok, eu tenho este desafio, se eu passar por ele, o que eu vou conquistar? E aí pegou. Perfeito. Aí veio a falar assim, não, então eu preciso agir, porque isso está me impedindo de alcançar aquilo que faz meu coração gritar. Então Perfeito. foi encaixando essas rotinhas que hoje estou aqui. Maravilhosa, porque você conseguiu fazer uma nuance, por exemplo, de passado, presente e futuro, no que está acontecendo agora. E o quão importante é, até abrindo literalmente, para as pessoas observar quem nós fomos nos nossos passados não tão distante, numa época de escola, talvez na nossa infância, e o quanto algumas atitudes ali daquele momento acabam impactando no nosso movimento na faculdade, no nosso movimento dentro de um trabalho, Trabalho, tudo. nas nossas famílias. Às vezes a gente esquece de se comunicar, literal, no verbal mesmo, com as pessoas que estão aqui no nosso convívio, e a gente não ressignifica, e aí a gente não toma nenhuma atitude, nenhuma ação, e ficamos, meu Deus, mas será que, será que, será que? E este será que acaba trazendo milhares e milhares de lacunas nas nossas vidas, né? É E muito autoconhecimento e estar disposto a. Não tem perfeito, como você aceitar algo que você não conhece. Então, primeiro perfeito. você tem que partir do seu autoconhecimento. Você vai ter que buscar lá no seu passado coisas que, por exemplo, te impactam hoje. Então, você vai retomar lá no seu passado. Isso acontecia? Com que frequência? Mas por que acontecia? Obviamente que hoje as motivações serão outras. Quando a gente está numa época de colégio, somos pessoas ainda em maturação. Estamos formando a nossa maturidade. Não é algo que vem pronto. Só que a gente chega na fase adulta ignorando, querendo que da noite pro dia a gente seja outra pessoa, a gente se idealiza.
A gente se frustra, mas não aceita. A gente se frustra porque a gente não é aquela pessoa que a gente idealiza ou que a gente tem potencial para ser, porque normalmente a frustração vem de algo que você reconhece que você é capaz, só que você não se permite ser capaz. Perfeito. Só que a gente a gente reconhece, mas a gente não aceita. Então a gente se frustra porque a gente não é aquela pessoa. Mas tá, você aceitar ou não aceitar é o fato. Ponto. Você trouxe para mim a palavra-chave, duas palavras-chave, assim, é desenvolvimento pessoal, né, o autoconhecimento, e a aceitação do movimento como ele acontece. Independente se ele é um desafio ou independente se é uma bem-aventurança. É o processo de observar, entender que talvez na infância estávamos imaturos, não tínhamos maturidade suficiente para pensar como nós pensamos hoje, e aceitar que nós estamos mudando. Mudando de pensamento, mudando de atitudes, mudando de ações, mudando de... ressignificando, enfim, qualquer tipo de dor ou lacuna que acontece ou aconteceu na nossa infância para o nosso dia a dia. Até a Flor, não sei o nome dela, mas eu vou chamá-la de Flor. Ela trouxe aqui. A Maiara é a leveza em pessoa, maravilhosa. E justo, eu vou trazer este processo de ser leve, de estar leve perante aos desafios. Como que é hoje para você, vida, este processo, este movimento de ter a leveza nestes desafios mais interligados no seu dia a dia? Porque você traz, né? É importante o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento. É importante não idealizar ou não se frustrar tanto como nós nos idealizamos num passado para este futuro. E para ser leve nesses desafios, como que você aceita eles? Tem algum exercício? Porque eu sei que tem, é por isso que eu estou trazendo assim. É que o pessoal, eu tenho uma facilidade, como isso sempre foi uma dificuldade minha. Na época do colégio, eu era briguenta. Então, era a minha forma. É engraçado como a gente vai mudando, né? As percepções das pessoas, elas são diferentes para nós. Na época do colégio, a minha forma de disfarçar esse meu medo era sendo extremamente agressiva. Não no sentido de, nossa, com todo mundo, mas situações que eu via a oportunidade ali de dar vazão para aquilo, vai defender pessoas. Sim, era do tipo de pessoa que brigava na época do colégio. Não me orgulho disso, hoje eu sei do impacto que isso gera, mas era a minha forma de carapuça. Hoje as pessoas me veem, nossa, Mai, você é tão leve, você é tão calma na lidança com as pessoas, e sim, hoje eu reconheço que sou. Mas foi com muita prática. E era a minha forma de esconder isso. Então era ser leve, eu passei de extremos, né? Aquela calmaria, mas não foi à toa, não foi do nada. Quando eu comecei com esse processo de autoconhecimento, de reconhecer aquilo que não estava alinhado com a minha perspectiva de Maiara ideal, eu fui pontuando. Gente, assim, dá trabalho, mas desculpa, se você não conseguir se conhecer, de você falar, esses são meus pontos de talentos, esses são meus pontos a aprimorar, que eu não considero defeito. Eu acho que os defeitos, eles são portas para os desafios, para a gente encarar e aí, de fato, ser um ser completo, um ser íntegro. E eu fui pontuando. Então, diversas coisinhas que me atrapalhavam nisso. E como que eu poderia melhorar? Hoje, antes desse ao vivo, eu fui meditar. Porque, sim, eu estava extremamente ansiosa para isso, mas não uma ansiedade negativa, mas é um gatilho. Eu sabia que eu estaria aqui me expondo. Então, corporalmente, sabendo que eu tenho isso, eu já reconheci o meu gatilho. Não foi como antigamente que eu precisava fingir, por exemplo, que estava tudo bem, sorrir por dentro, estar destruída. Que aí você chega em casa e dá crise de ansiedade, dá crise de pânico. Não, hoje eu consigo, não vou sofrer depois. Estou passando por isso aqui agora, putz, reconheci, é um gatilho. Eu vou me apresentar para pessoas que vão me ver, vou falar em público. O que eu preciso fazer? Preciso meditar. Então eu fui, meditei, me energizei, me mantive alinhada, porque não é algo que vai me impedir mais. Ele deixa de ser uma barreira, na verdade, ele se torna uma motivação. Então, quando eu terminar essa live, eu estarei extremamente orgulhosa de mim. Então, eu converti algo com dor, algo com prazer. Muita neurociência, galera. Eu fui estudar para entender. Maravilhoso. É justo. A aceitação do movimento
do processo é olhar para um passado e identificar que sim, se num passado algumas coisas não foram tão leves, olha, eu tô batendo um pouco nessa tecla porque é real, né? É igual, por exemplo, sair da escassez financeira. Se no passado a gente pensa que a gente é pobre, como que a gente cria uma realidade diferente? Se a gente pensa que os nossos desafios tendem a ser doloridos aqui no passado e a gente continua reproduzindo o padrão mental que foi ensinado ao nosso cérebro, por que não quebrar este padrão mental com uma meditação, com um exercício físico, linkando com pontos fortes e pontos fracos que nós temos, né? Vamos dizer assim, todos. com mais pontos de atenção. E eu vou pegar o gancho justamente aqui, né? Muito se fala dos nossos defeitos, né, Vida? Vamos trazer assim, porque essa é a palavra mesmo que a galera usa, né? Para colocar a gente para baixo. Nós usamos contra nós mesmos. Perfeito. E como que foi para você, por exemplo, fazer essa listinha de pontos de adversidades, como eu gosto de chamar, e de pontos de bem-aventurança, para poder ter essa balança no sentido de, ok, aqui eu já estou plena, vamos dizer assim, sei que esses são os meus pontos fortes, e aqui eu tenho as minhas adversidades. Ok. Como que eu transformo essas adversidades em pontos fortes? Talvez aqui seja um desafio que esteja pesado, e como que eu transformo esse desafio numa leveza um pouco maior? Quando eu comecei com esse processo de autoconhecimento, foi um processo assim que já vai fazer quase 2 anos aí só de fato entender a mente, entender os meus pontos, tá? O autoconhecimento veio de muito antes, no começo da pandemia, a gente começou junto esse processo, tirando coisas ali que estavam nitidamente eram distrações que nos atrapalhavam no nosso objetivo. Então, o primeiro passo foi começar a tirar coisas que não doíam tanto. Então, você identifica que aquilo ali, por exemplo, eu sempre tive a minha autoestima sempre teve um laço muito grande com, por exemplo, o meu físico. E eu fumava. Cara, desculpa, você não vai ser produtiva fumando, por exemplo, numa corrida. E era algo que me fazia bem. Eu falei, bom, o cigarro eu preciso tirar. Né? Foi o meu primeiro pontapé, foi você, gratidão também por isso. E eu falei, eu preciso mudar isso aqui. Converti, então era algo que me dava um prazer, mas um prazer temporário. Só que correr se tornou um objetivo muito maior. Eu queria fazer uma mudança na minha vida. Então, o que eu usei? Poxa, mas eu fico extremamente sem fôlego. Eu não vou conseguir render do jeito que eu quero. Então, o meu objetivo hoje é correr uma maratona. Já bati os 31. Ainda faltam 11 km pela frente. E você pensa com o cigarro. Então, eu falei assim, não topo mais. Não aceito mais. Isso é algo que me distrai. Isso é algo que não me ajuda em absolutamente nada. Eu vou procurar um outro modo de ter prazer. O prazer momentâneo que eu tenho, eu quero que seja algo duradouro, mas que seja algo construtivo. Então, o processo de se conhecer, quando você começa, não vai ser só flores. Você vai reconhecer muito das suas qualidades, você vai ver a potencialidade que você é e todo um lindo caminho que você pode fazer, mas você vai se deparar com muita dor. Por quê? Porque a gente não é o que a gente se idealiza, a gente é o que a gente é em essência. E como que a gente vai reconhecendo isso? Com autoconhecimento, e aí vem dor, aí vem que você sabe que você não é uma pessoa, por exemplo, eu sou uma pessoa, lá atrás eu deixei de ser agressiva, por exemplo, de resolver as minhas coisas na porrada, sim, só que eu tenho esses gatilhos, então situações acontecem, não é que eu mudei, nossa, Mayara, você é um anjo de luz, você nunca fica nervosa, muito pelo contrário, só que hoje eu reconheço os gatilhos e eu tenho consciência e obrigação, por ter consciência, de agir diferente, de tomar uma decisão diferente. Então, assim, não é que você vai reconhecer pontos, você ter consciência desses pontos é ótimo. É o primeiro passo do percurso. Mas se você continuar só nesse passo, nada vai mudar na sua vida. Você vai continuar se frustrando, você vai continuar se irritando, você vai continuar não saindo do lugar que você quer sair do lugar. Isso que é o pior. O problema não é você fumar, por exemplo. Não, o problema é que se eu continuasse fumando, eu não chegaria onde eu queria chegar. Então, é muito uma questão de perspectiva. A gente quer o A, mas a gente não está disposto a pagar o pedágio para chegar lá. E desculpa, não vai cair do céu. Maravilhosa. Não vai. Um pouco de propósito também na vida nos ajudou bastante neste processo, né, Vida? Por exemplo, direcionar a atenção, a intenção de quais são os nossos sonhos. Eu trago muito nos meus conteúdos e na vida, como macro sonhos e micro sonhos. Então, se o macro sonho é correr uma maratona e tem
um empecilho, vamos dizer assim, que era o cigarro neste exemplo que você trouxe, como que a gente dá aí o próximo passo para poder evoluir, para poder direcionar, porque tudo está aqui dentro Sim. da nossa mente. É a história que a gente conta pra gente, é a história que a gente está realizando. É claro que não é fácil a gente virar e falar, ai meu Deus, da noite pro dia eu vou parar Não. de me irritar, eu vou parar de fazer qualquer tipo de gatilho mental que tendem a me desafiar no meu dia a dia, porque agora eu vou ser leve como Buda. Não Não. é isso. Mas é reconhecer que sim, quando esse gatilho vira, não, pera. Se agora eu estou mais desperto, desperta. O que eu posso fazer para melhorar? Como eu ressignifico isso aqui? Como que a Carla trouxe, né? Meu Deus. O que é a live de hoje? Está maravilhosa. Gratidão, Carla, gratidão. Inclusive, meus amores, compartilhem com as pessoas, deem coraçõezinhos aqui pra gente, para que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas. Nos ajuda muito, muito, muito. E interligando com o propósito, né, vida? Não, você falou do seu corpo. Como que é essa virada de chave? Eu acho que como não é como, é o que fez você ter essa virada de chave do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, para melhorar os seus hábitos, para ter um pensamento um pouco mais diferente daquele pensamento que você tinha, com o pensamento que está fluindo agora, crescendo e nascendo na sua vida. Quando a gente apliquei para um exemplo, mas quando a gente começa a ter consciência de que o processo é dessa forma, a gente começa a aplicar para tudo. Então é para o trabalho, é para o corpo, mas o corpo sempre foi algo, o profissional e o corpo sempre foram pontos-chave da minha autoestima. Hoje eu reconheço que eu não sou só isso, então, né, já signifiquei isso também, porque a gente acaba caindo numa armadilha de achar que eu só posso ser feliz e íntegra quando eu alcançar todos os meus macro-sonhos. E não é assim. Você já tem que se amar da forma como você é, mas você tem que ter uma clareza do seu objetivo. Bom, eu quero chegar em tal lugar, então tá bom. Eu preciso ter clareza dos passos que eu preciso chegar. Então, para tudo na minha vida, hoje eu faço isso. Então, a gente está fazendo um desafio do 181, que para mim virou 182, para o Mal virou 180, enfim. E eu preciso saber dos passos que eu vou ter. No começo é muito fácil, porque a gente tem motivação. Então, eu estou no ponto A, eu quero chegar no ponto B e eu tenho uma motivação. Eu reconheci que eu gostaria de chegar num corpo X, eu gostaria de correr uma maratona. Por quê? Eu vou me admirar quando eu chegar a isso, porque são valores importantes para mim. Uma pessoa que se cuida, uma pessoa que se alimenta bem, uma pessoa que consegue ter gerência de si mesmo para não fazer aquilo que a prejudica. Isso para mim, quando eu identifiquei que eu gostaria de ser admirada não pelas outras pessoas, as outras pessoas não sabem o que eu passo, ninguém, na verdade, na jornada de ninguém, é só você. Então, quando eu falei assim, eu quero me admirar. Por quê? Porque eu olhava no espelho e falava assim, tá bom, todo mundo fala, caramba, Mayara, que bom, você exercita, você medita. Mas eu sabia que eu ainda topava muitas distrações e que eu não estava dando o meu melhor. E eu gostaria de olhar no espelho e falar assim, caramba, olha, você é incrível. Por mim. Porque isso é um valor importante para mim. A minha autoestima precisa de admiração. Eu preciso me admirar. Não é outra pessoa, não é... Não, eu preciso me admirar. Então, eu peguei um porquê. Esse porquê, para mim, é um dos mais fortes. Ainda tem muitos outros para descobrir, na verdade. Mas esse é o porquê da admiração. Eu quero me admirar. Então, para me admirar, eu preciso fazer o que eu idealizo, o meu plano. Aí eu consegui ter a força, porque a motivação, ela acaba no meio do percurso, né? Quando a gente para de fumar, por exemplo. Ao passar do tempo, a gente tende a retomar, porque a nossa motivação, ela tem um tempo de duração, aquela motivação inicial. E a gente precisa continuar alimentando essa motivação. Então, como que a gente potencializa essa motivação? Criando ressignificados para os desafios. Então, a gente tem um parâmetro que vão surgir desafios. Então, parei de fumar. Bom, determinados amigos continuam fumando. Em determinados momentos, eu vou participar de socializações com esses amigos. Como eu me preparo para participar disso? Para que na hora que aconteça, eu não seja pega de surpresa e desça pelo ralo tudo que eu já tinha conquistado.
E aí é você muito calibrar. Hoje eu assisti meu mentor falando sobre o Tyson. No momento X da carreira dele, eu não vou lembrar, ele tinha que fazer uma luta muito importante, ele tinha que participar de uma luta muito importante. Só que na vida pessoal, a mãe dele tinha acabado de falecer, fazia 20 e poucos dias, e a esposa dele estava com uma doença bem séria, não vou me recordar qual. E qualquer pessoa na situação dele poderia fazer o quê? Bom, não vou lutar. Não é um desafio, é um obstáculo, não vou fazer isso. Não. O que ele usou? Ele usou dessa situação como uma motivação. Ele dedicou a luta à mãe dele. Você tem noção da potência que o cara lutou? O cara ganhou a luta. Qualquer pessoa que não tenha consciência desse mecanismo que o nosso cérebro tem, todo cérebro tem, é algo padronizado, coletivo. Quando você consegue identificar o que é importante, poxa, dedicar a luta para a mãe dele, ele ganharia gás, porque ele daria tudo de si por aquilo. E ele deu, e ele ganhou. Então, ele ressignificou um desafio. Para a maioria das pessoas, ia ser a primeira barreira. Perfeito. Nos choques da realidade dele, ele trouxe uma motivação que veio com a clareza para seguir em prol de um propósito. Sim. Gás da constância, do progresso, da evolução, e as coisas acabam fluindo com mais tranquilidade. Porque a escolha é nossa, né, vida? Recair, por exemplo, né? Já que esse é o foco, é recair no fumar, ou a gente seguir firme e falar para o nosso cérebro, não, cérebro, peraí, ó, a partir de agora eu escolho não fazer mais isso. O primeiro mês é fácil? Jamais. O segundo mês fica mais leve? Um pouco, mas ainda permanece difícil. O terceiro mês, e assim sucessivamente, porque é uma decisão, eu acredito, né, vida? Uma decisão no sentido. Quero que isto não aconteça mais na minha vida. Então, se eu quero que isto não aconteça, o que eu quero que aconteça, né? Do Mike Tyson era ganhar a luta, pegar esse gás e falar, não, Márcio, eu quero ser o campeão desta luta. Tenho essas adversidades, não entro nesta energia, não baixo a minha frequência e trago estas adversidades, esses desafios com um pouco mais de leveza em prol de um propósito, sem perder o meu gás. Porque, sim, justo, é incrível. E a leveza, ela vem muito do significado que você atribui para aquele desafio, né? Então, é um desafio, nosso cérebro ele trabalha muito com dor e prazer. Então, são os únicos mecanismos que ele vai fazer você tomar uma decisão para alguma coisa. É a dor ou o prazer. Normalmente, a gente paralisa na dor, porque a gente pensa na dor do processo para chegar no resultado. A gente foca no resultado e desconsidera que é um processo e não tem clareza das dificuldades, só das partes boas. Então, por exemplo, parar de fumar vai ser bom porque vai me ajudar na corrida, por exemplo. Só que parar de fumar vai impactar diversos outros campos da minha vida. Eu vou parar de ir em determinados lugares que eu sei que, por exemplo, um bar onde só tem pessoas que fumam ali. Poxa, não é mais um ambiente que eu vou me sentir confortável. Então, eu vou ter que trocar isso. Às vezes você perde muitos amigos o cafezinho com os colegas de trabalho que você desce para fumar um cigarro. Você vai perder esses momentos. E aí, no decorrer de um mês, você começa a ter dimensão das dificuldades. Se você não teve clareza lá no começo para planejar esse processo, veio só com a motivação inicial, quero fazer isso. E não tem noção de que você precisa diariamente impulsionar mais motivação, que é o ressignificar os desafios. Então, tudo bem, eu não vou descer para participar do coffeezinho ali com os meus colegas de trabalho para fumar um cigarro. Não, mas, por exemplo, a gente pode ir na cozinha, tomar um café. Eu não preciso descer até lá. Vou encontrar outro nicho de amigos ali no meu trabalho que vão tomar um café ou que vão comer alguma coisa legal. Você vai modificando. Isso que a gente tem muita dificuldade com isso, né? A gente para nos desafios como uma dor. Então, eles atingiram uma perspectiva que a gente tinha. Então, eu parei aqui. Eu não vou conseguir, vou voltar. O que acontece com 80% das pessoas? Na primeira barreira que a gente fala, que é normalmente o primeiro mês, onde você começa a ter noção de todas as dificuldades do caminho. Então, quero emagrecer. Quero perder 10 quilos. O seu cérebro vai falar assim, minha filha, por que você quer perder 10 quilos? O seu objetivo na vida é sobreviver, continuar viva. Então, vamos gastar essa energia com suas atividades biológicas? Aí você vai falar, bem, quando você fala um porquê para ele, tudo bem, mas eu preciso disso por isso. E aquilo, de fato, você precisa se conhecer para você saber qual que é o seu porquê importante, o que te dói.
Aí você coloca assim, não, mas se eu não fizer isso, essa dor aqui é muito maior do que o prazer de fazer. Ou o prazer de voltar, retomar um hábito que eu tinha. E aí você consegue converter. Então é a dor de fazer aquilo que te motiva a fazer. É meio paradoxo, mas é isso. Você Perfeito. consegue ir ressignificando a sua dor, né? Então tá, estou doendo aqui. Mas isso vai passar. Isso é um período. Como que eu posso tornar mais leve? Ressignificando. Você ressignifica aquela dor, aquela dor daquele ponto de desafio. Então, eu tenho dificuldade em me expressar. Então, peraí. Mas a dor de não me expressar é muito maior hoje do que a vergonha que eu tinha de falar. Então, você troca de lugar, você ganha força na sua dor. Você ressignifica. E a gente vai Perfeito. fazer isso ao longo da nossa vida inteira, com tudo. É Com sair tudo. da zona de conforto que não está confortável, mas é a zona que o cérebro conhece, para dar um próximo passo de confiança, clareza e propósito, onde você toma Sim. uma decisão de sair daquele estado que você já conhecia, que era confortável, de reclamar, de sofrer e de minar a sua energia para a realização dos seus sonhos. É uma escolha. Sim, tinha uma oportunidade, deixava de fazer, por exemplo, se fosse antigamente, você teria meu. Má, vamos fazer um ao vivo? Ah, Má, não vou. Não vou porque eu tenho vergonha. O que aconteceria? Eu choraria muito por não ter feito isso, porque me frustraria, falar, caramba, Mayara, você tem potencial para fazer, por que você não fez? Mas tudo bem. No outro dia ia se repetindo. Ia se repetindo, porque eu não tinha significado. Eu viveria frustrada, mas não tomaria a decisão de mudar. E é o que Perfeito. acontece muito com as pessoas, né? Ah, aquela listinha de final de ano. Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, vou fazer. Chega no dia 1º de janeiro, você não falou para o seu cérebro o porquê daquilo. Você fez uma lista, ele vai. É sério, se o cérebro fosse uma pessoa, ele olharia para sua cara e falaria assim: oi, minha filha, eu tô aqui para manter sua energia. Para poupar energia para você sobreviver. Ele não tá acostumado com essa civilização que a gente vive em sociedade, que a gente tem lá, a nossa cabeça se preocupa com uma construção de uma casa. Não, ele tá com a mente lá atrás, que foi condicionado, que ele precisava caçar para sobreviver. Então ele não vai gastar energia, olha, perdendo 10 quilos. Ele vai gastar energia sobrevivendo. Vamos consumir bastante alimentos gordurosos para a gente manter aqui seu nível calórico confortável, para a gente não passar nenhum sufoco. Porque ele Perfeito. não está condicionado. A nossa responsabilidade é condicionar. Então, agora eu não preciso caçar para comer. Eu vou lá, vou na hortinha, peço alguma coisa, vou no iFood, peço alguma coisa. Eu já não gasto energia com isso. Então, eu posso gastar energia com algo que é importante para mim. Mas eu só vou saber o que é importante para mim se eu parar um tempinho ali e me observar. E não é um tempinho, gente, de 2 horas por dia que você vai conseguir, não, tá? É um processo contínuo. Você começa, você tem uma data para começar. Espero que seja agora para todo mundo, porque eu falo, é libertador. Mas não tem fim. Porque a cada dia você vai conhecer uma paleta sua que você não conhecia. Alguma coisa que você fala assim, putz, isso aqui eu quero melhorar. Ou, putz, isso aqui é muito bom, eu vou alavancar com isso aqui. E é diário, e é contínuo, e não tem fim. Maravilha. Você trouxe 2 vezes este gancho e eu vou pegar agora. Que a cada dia a gente vai conhecer alguma coisa nova de nós. E esta coisa nova pode ser algo de adversidade, de desafio, ou pode ser algo de bem-aventurança, de progresso e de sucesso. Como equilibrar aí este ego no sentido de estou aberto e aberta para olhar para essa sombra e falar, massa, a partir de agora eu tenho uma sombra, vou abraçar esta sombra e seguir sendo o fluxo, ou eu não vou olhar essa sombra e vou continuar repetindo um padrão que está me machucando. Porque não é fácil olhar para uma adversidade todos os dias e falar, não, pera, isto daqui é minha sombra. Como é que eu posso ressignificar isso? Como é que eu posso ressignificar isso? Como é que eu posso ressignificar isso? Então, talvez uma dica até um pouco mais direcionada, vida, para que as pessoas estejam abertas a sentir tudo isso. A gente foi condicionado a esconder as nossas sombras, a não lidar com elas. A gente tem uma infantil mentalidade de que, olha, se eu esconder as minhas sombras, em algum momento ela vai desaparecer. Ou em algum momento ela vai deixar de ser visível para os outros. E por um período
curto a gente consegue, mas a médio e longo prazo isso fica insuportável. Por isso que a gente está lidando com tantos problemas mentais, né? Tantos problemas emocionais. Eu acho que a gente sempre conversa sobre isso, né? A pandemia, ela trouxe crises emocionais, não que não existiam, mas ficou muito mais evidente. Porque a gente começou a se observar. A gente teve um período aí de só olhar para o nosso umbigo. No sentido de, não no negativo, tá? No sentido muito bom. Muitas pessoas usaram para o bem, somos prova viva disso. De se olhar e falar, peraí, eu fui condicionada a minha vida inteira a acreditar que eu sou isso, isso, isso. Isso é importante. Mas importante para quem? Eu não me conhecia. Então, você crescer, você trabalhar, você estudar, você ter sucesso na sua profissão é importante. Inclusive a profissão que eu escolhi inicialmente, tá? Foi algo que eu recalculei aí agora no final, que também, enfim. Mas depois a gente fala sobre isso. Mas você se reconheceu, né? Você vai ter um tempo para se observar, de saber o que é importante para mim, o que não é importante. Mas minha mãe fala que eu sou assim. Mas a sua mãe não tá dentro da sua mente. A sua mãe não. Ainda que. Olha, mãe a gente fala porque eu ainda moro com a minha mãe. Então é a pessoa que eu tenho mais contato. E a pessoa, gente, ela me gerou por 9 meses ali no útero. A pessoa que eu mais tive contato na vida foi a minha mãe. Mas a minha mãe não me conhece 100%. Tem coisas que ela fala que eu não me reconheço. Só que eu me reconhecia porque eu estava condicionada a achar que eu era aquilo que as outras pessoas falavam. Por quê? Porque eu tinha preguiça de me olhar. Não tinha tempo. Não tinha tempo, imagina. Eu tenho que estudar, tenho que trabalhar. Vou ter tempo de saber o que eu quero fazer? Vou ter tempo de falar um não com certeza de que, olha, não quero fazer isso, porque para mim fere este valor. Não, você vai... não, mas eu preciso falar assim porque é meu trabalho. Mas eu preciso trabalhar aqui para pagar X, Y, Z boletos. Mas eu preciso estudar isso porque... Cara, e para você, quando vai ser importante? Então, essa conversa consigo, de falar assim, olha... Bom, eu não te conheço, tá? Foi muito assim. A conversa comigo foi, eu não te conheço, gostaria de conhecer muito mais. Então, a partir de hoje, estarei presente para você. Então, quando surgirem situações, eu vou começar a observar. É um estado de presença que eu falo assim, a meditação começou com 5 minutinhos por dia. Então, eu sentava lá 5 minutinhos, comecei a ter noção de que, peraí, eu não sou a minha mente, eu não sou o meu corpo, tem algo aí. Então, talvez eu seja uma tríade, que chegamos, né, no ponto-chave do autoconhecimento. Mas eu falei assim, não sou só isso. Poxa, peraí, interessante, quero saber mais. E a vida, a gente pensa também muito no final, né, de que tem que ser da forma que a gente idealiza, mas a gente não tem nem noção de como tem que ser. Então, a vida, ela vai acontecendo. Entrei num trabalho que eu precisava me comunicar muito, que tinha ali uma equipe que eu precisava conversar, que eu precisava conhecer das outras pessoas e comecei a aplicar para mim. Então, comecei a estudar desenvolvimento humano, não só por mim, mas pelas outras pessoas. Só que aí eu comecei a identificar nas outras pessoas as minhas sombras. O que aquelas pessoas, elas impactavam em mim? Então, uma pessoa que era menos objetiva no trabalho. Puta, ela despertava um gatilho de raiva em mim. Porque como assim você não consegue ter clareza? É isso e aquilo. Aí eu comecei a pensar, mas as pessoas não são iguais. Então, era um gatilho meu de não aceitar o diferente. Então, as pessoas, elas tinham que ser iguais a mim para ser produtivas. Não. E aí você começa o que a pessoa desperta em você, as pessoas falam muito disso, né? As sombras que as pessoas despertam em você falam muito mais de você do que das outras pessoas. E é verdade. Mas não no sentido de se culpar. Ai, meu Deus, nossa, eu sou uma péssima colega de trabalho, por exemplo. Não, peraí, desperta em mim por quê? Qual foi a minha crença que me fez ter essa noção de que as pessoas que não eram tão objetivas eram menos produtivas? Aí você vai fazendo aquele check-up de, peraí, começou aqui, não começou aqui. Não, simplesmente era a dificuldade de aceitar o diferente. Quando eu passei a identificar que, ok, nessa situação a pessoa está sendo menos objetiva do que eu esperava dela. Eu esperava dela. Aí eu falei, peraí, não, tudo bem, é sobre mim. Aqui está agindo a minha versão Maiara que eu preciso lidar. Então eu acolhia, falava, Mai, eu entendo que você é objetiva, que ótimo. Continue assim, porque é algo que eu gosto em mim, mas respeite a outra pessoa, porque isso não desaprova o que ela é, ou diminui a competência, a capacidade dela. Muito pelo contrário. Como que eu posso fazer ela potencializar isso? E isso muito mais uma visão de líder, né?
como que eu posso ajudá-la a extravasar isso aí, em vez de ficar irritada? Eu tinha dificuldade com pessoas que escrevem errado. Puxa, eu tenho muita dificuldade, porque português para mim é algo muito importante. Eu não vou reclamar das pessoas que escrevem errado. Como que eu posso ajudar? Bom, eu vou dar dicas, por exemplo, de português semanais. E foi algo que eu fiz, né? Então, é muito disso. Você reconhece a sua sombra, você não ignora. Eu sou assim, gente. Eu sou uma pessoa que se alguém fizer alguma coisa pra mim que me tire do meu eixo, alguma injustiça que eu vi na rua, a minha primeira reação vai ser lutar. É algo... Mas eu reconheço que não. Eu não preciso lutar agredindo fisicamente, agredindo verbalmente. Eu reconheço a minha sombra. Eu sei que ela está presente. Mas porque eu reconheço, eu consigo dar a mão pra ela e falar, amiga, vamos juntos, eu entendo, vamos respirar aqui? Como que a gente pode melhorar? Não seja um impacto negativo, né? Nem para si, nem para o outro. E foi muito disso, para mim. É isso, meu amor. É tudo isso e muito mais. Você trouxe, assim, coisas maravilhosas. E estamos chegando, assim, já no finalzinho deste processo, deste movimento. E nada melhor do que, eu acredito, que o despertar para estar consciente para com os seus desafios e para escolher a leveza desses desafios. Porque tudo na vida é uma escolha. E quando a gente escolhe que pode ser leve, as coisas elas acabam e tendem, né, a ser leves, a serem mais tranquilas. E quando a gente também confia nos próximos passos, a ação ela chega. É confiança, é movimento, é energia, é trazer clareza para aquilo que nós queremos, objetividade, trazendo literalmente, ok, eu direciono a minha intenção, a minha atenção, quebrando esses padrões, abraçando todas as minhas sombras, meditando, me compreendendo cada vez mais, porque aí vem aquela famosa pergunta que eu sempre faço, né? Despidos da matéria, quem nós somos? Porque a gente acha que a gente se conhece, mas na realidade a gente não sabe nada ainda sobre nós. Nós estamos step by step, nos conhecendo a cada dia, indo para as infinitas possibilidades que o universo tem para nos mostrar. E para finalizar assim, meu amor, talvez um exercício prático que as pessoas consigam fazer em casa, num período assim. A gente está no movimento de 181 dias, que virou 2, 3, 5, 10, vai virar eterno. Mas, prático, no sentido de desafio e leveza. Como que as pessoas podem observar esses desafios e ser mais leve na prática? No literal, na mão, na massa. Olha, o portal mais fácil para isso é, de fato, você estar presente. Então, assim, as pessoas elas têm uma dificuldade com meditação, que elas acreditam que seja você sentar ali por 5, 10, 15, 20, meia hora, e você ficar... Não. Não, a meditação ela é uma prática no seu dia a dia. Então, numa situação que fica mais fácil você lidar. Então, eu estou no meu trabalho, estou na minha casa, tenho uma dificuldade com algum familiar, com algum amigo, com algum colega de trabalho. Então, neste momento em que você vai sair do eixo, você precisa estar presente para reconhecer. Você só consegue capturar a sua sombra para chamá-la para uma conversa quando você está presente e consegue reconhecer que ela está acontecendo. Então, é algo que você vai ter que começar a se observar no dia a dia. Então, assim, gente, um dia da sua vida, você não está correndo para nada. Então, acho que não custa. É algo que, aos poucos, você consegue ir implementando. Mas, por períodos do dia, então, se eu tenho um horarinho vago ali de manhã, então eu vou começar a me observar, vou começar a observar como eu me comporto em determinados cenários. Então, eu com a minha dificuldade de falar em público, quando eu ia para uma reunião, eu observava em quais momentos eu sentia mais dificuldade. O que me desestabilizava? E eu comecei a me mapear. Então, gente, sim, comece, se dê um desafio, sei lá, de um dia, de uma semana. Isso vai aumentando porque você vai ganhando confiança, então não me preocupo que você vai parar. Não, na verdade, quando você tem consciência de uma porta se abre, ela não fecha mais. Você só vai dali por diante. Você pode até estagnar, mas isso começa a te incomodar. Então, assim, tira um dia ou uma semana e fala assim, bom, hoje eu vou só me observar. Do começo ao fim, gente, final de semana, né? Vamos ficar amanhã. Então, eu vou tirar uma manhã e vou me observar.
Como eu me comporto com as outras pessoas? Como eu me comporto comigo? Quais os meus pensamentos? Então, na minha mentoria do meu professor, ele deu um exercício que você pontuava as horas. Ele deu 6 horas pra gente. Colocou um alarme no celular. A cada 1 hora o seu alarme tocaria e você escreveria onde sua mente estava. Eu não fiz isso por 6 horas, porque não, eu quis fazer me acompanhei aí por uns períodos maiores. E eu comecei a observar para onde estavam indo meus pensamentos. Quando eu comecei a mapear isso, eu consegui reconhecer diversas sombras. A preocupação, sempre no sentido de pensar no futuro como algo negativo. A minha crença de que eu precisava trabalhar muito para ter recursos. A minha crença de que pessoas que tinham muita grana, são fúteis. Por quê? E aí eu fui investigando. Mas para mapear, para iniciar, para você ter noção das suas sombras, eu acho que é esse exercício. Você tirar algumas horas, colocar ali, então, vou me medir por 6 horas. Vou me medir por um dia. Vou me medir por uma semana. Não tem como você se conhecer se você não parar e se observar. Não tem como você conhecer uma outra pessoa se você não parar e estar com ela. A menos que você queira considerá-la de acordo com o que as pessoas falam. Para você não é diferente. Você vai ter que se observar, você vai ter que sim que conversar com você, principalmente com a sua mente, que é algo que a gente está muito associado, né? O nosso ego e a nossa mente, eles trabalham em conjuntos. Então, quando a gente começa a olhar para a mente, começa a estar presente. Gente, presente bom, estou aqui nesse lugar, eu sei que eu estou aqui. Não é que eu estou aqui pensando lá atrás. Ou lá... Não, eu estou aqui, estou presente. Esse é o estado de presença que a gente fala. Então, é isso que você precisa começar a ter com você para que você consiga se conhecer. Então, é você medir. Peraí, 6 horas. Beça. Maravilhosa. Maravilhosa. Esse exercício de mapear, ele é maravilhoso. Maravilhoso. Ele é muito, muito interessante. E aí, é um convite para todas as pessoas, né? Sintam. Não existe certo e errado. Existe o... Se você quer fazer um desafio de 21 dias, faça. Se você quer iniciar este mês apenas aos finais de semana, faça. Se você quer pegar na semana, faça. Faça da melhor forma possível. O ideal é que quanto mais você se mapeia, mais você se conhece. Quanto mais você se conhece, mais presente você está. Quanto mais presente, menos sombras, menos dores, menos culpas, mais levezas. E menos embarcando no outro. Sim, e menos embarcando no outro. E saindo literal dessa escassez de financeira, de ter que trabalhar muito, ter recursos, de que gente que tem muita grana é fútil, entre as infinitas possibilidades. Que nós somos a abundância infinita. E aí a gente começa a identificar, massa, eu também posso ter milhões, por que não? Sim, é muito usar, né? O outro tem, nossa, que inveja. Ou, ai, que raiva, eu não quero falar dessa pessoa. Não, poxa, se ele pode, eu também posso. Como que ele conseguiu? Eu vou pegar aquilo que serve pra mim e vou descartar o que não serve. As pessoas, elas têm muito, por exemplo, a gente tá fazendo um desafio de 182 dias. Só que, gente, a gente não começou ontem. Então, uma galera que começar 180, aplicar o que a gente tá aplicando pra nossa vida, pra elas, sem se conhecer, elas estão fazendo algo que não pra elas. É porque combinou comigo, mas isso combina comigo porque foi todo um processo. Isso combina com você porque a gente tá aí há quantos anos? Vendo, testando, aplicando. Então, assim, comece a testar o que é importante para você. Isso das horas, você precisa começar por algum lugar. Então, na verdade, é um start. E a partir daí, você vai começar a ter interesse, vai começar a buscar. Então, nossa, peraí, isso aqui eu senti que casou comigo. Deixa eu ver como funciona. Você vai adaptando para a sua vida, para a sua realidade, para o seu contexto, para as suas sombras. Maravilhosa. E eu vou complementar para a gente fechar com chave de ouro. Nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive. Se a gente não abrir mão... É isso. Se a gente não abrir mão de lugares e pessoas que minam a nossa energia ou que minam os nossos sonhos, a gente não consegue progredir. É assim que a gente traz um pouco mais de leveza também para os nossos desafios. Será que as pessoas que estão ao nosso redor tendem a sofrer com os desafios dela ou elas param, observam, ressignificam, abraçam as sombras e seguem o fluxo maravilhoso contínuo do universo? É muito importante estar em tribo com pessoas que tendem a vibrar na mesma frequência que você. Não tem como um foguete, ou melhor, não tem como um Fusca voar até um foguete. Mesmo que o Fusca chegue no foguete, vai ter uma hora ali que no espaço o Fusca vai cair porque ele não foi projetado para chegar até o foguete.
Se você quer sair de alguma dor da sua vida, quebrando algum padrão, observa as pessoas que estão aí ao seu redor. Porque justo, quando nós Sim, tendem a fluir melhor com a gente consegue seguir essa caminhada com mais leveza. com certeza. E principalmente no começo, né? Quando você está nesse processo de se conhecer, as pessoas que estão ao redor, elas vão emitir muitas opiniões ao seu respeito. Então, é importante você estar calibrado de quais as pessoas que você admira, o que você admira nessas pessoas, para quando essas pessoas te derem alguma opinião, uma opinião construtiva, pera lá, né? Calma. Mas de quem essa opinião construtiva? Então, de repente, não, continuo com o meu ciclo ainda muito antigo, mas por quê? Porque hoje eu consigo ignorar completamente aquilo que não conecta comigo. Então, Maiara, você é isso ou aquilo. Não me conecta, não me incomoda, não me atrapalha no meu processo, porque tá consolidado. Mas no Sim. começo isso impacta muito. Muito, muito, muito. Então, sim, é importante que no começo você mapeie. Você comece se mapeando, depois você vai mapear pessoas, depois você vai mapear lugares, para que você consiga ter ali um círculo seguro para seguir a sua jornada, porque não tem coisa melhor do que você estar cercado de pessoas que te impulsionam, que te motivam, que te trazem para os seus desafios de um modo, numa perspectiva positiva. Gratidão, meu amor. É isso, é isso. Maravilhosa! Maravilhosa! Meus amores, gratidão, gratidão, gratidão. Vamos fazer um print? Tirem um print, faz um coração vida. Tirem um print assim, ó, nosso. Isso. Tirem esse print, postem nos stories de vocês, compartilhem este ao vivo com todas as pessoas que vocês amam. Eu espero que muitos insights tenham chegado até vocês, que muitas viradas de chaves tenham acontecido. A decisão ela é nossa e ela é de vocês. Então, gratidão, gratidão, gratidão do fundo do meu coração. Vida, gratidão por topar estar aqui comigo, pelo nosso bate-papo, pela nossa conversa. Sempre. Me convida sempre, porque eu adorei. É a primeira de muitas, com toda certeza. Muitas. É a primeira de muitas. Gratidão a todas as pessoas que estão aqui ao vivo assistindo a gente, todas as pessoas Gente, não tô vendo, mas depois eu vou ver, tá? Fica tranquila. Com todas as pessoas que assistem também este ao vivo gravado. Lembrando que a Trilha da Transformação acontece às terças e quintas-feiras, às 12h12, meio-dia e 12. E eu espero vocês. É isto. Beijo no coração. Se cuidem. Beijo, 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 gente. Tchau.